Olá, boa tarde. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou falar sobre a diferença e o que é melhor, se é casar antes de imigrar para um país ou de se realizar a união estável, de se documentar a união estável, tomando como exemplo o caso aqui de Portugal. Então, deixe seu gostei nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse www.diariodacidadania.com e agora nós temos novidade, siga-nos no Instagram, lá estamos começando com histories e vamos fazer lives no Instagram para que você possa conversar diretamente conosco, possa esclarecer algumas das suas dúvidas ali ao vivo no Instagram, tá ok? De qualquer forma, nosso assunto hoje ele é muito interessante porque Portugal tem uma lei distinta da lei brasileira e muitos países têm uma lei distinta da lei brasileira no que tange à união estável. Aquilo que nós comumente falamos como juntar-se, morar juntos, né? Muitos casais, inclusive, têm optado por isso, não casam-se mais oficialmente lá no cartório, como tudo a praxe manda, né? Como a lei determina como uma forma prioritária, uma forma preferencial de se celebrar uma união. Não, realiza-se o que? A união estável. Em Portugal, a união estável é chamada de união de fato. O que é a união de fato? É a união de um casal, uma união de um homem e uma mulher, ou um homem e outro homem, ou uma mulher, que queiram coabitar, viver em conjunto, ter planos para o futuro, mas que não celebram um casamento. Pois bem, nessa situação é importante você observar que é diferente do casamento. E para termos migratórios, para termos imigratórios, para quem vem, por exemplo, a Portugal viver, residir, isso influencia muito. Por quê? Primeiro porque o casamento em qualquer país do mundo que você for é reconhecido a partir do seu ato, a partir daquele momento ele tem validade. Vamos fingir que nós estamos hoje, um casal, organizando para ir viver em Portugal. E nessa situação, esse casal que está se organizando para ir viver em Portugal, vive em união estável não documentada, não tem documentos, há mais de 10 anos e tem a opção de casar ou não casar. Qual é a melhor opção? Casar, pois a partir do momento daquele casamento, o que vai ser importante, o que vai ser considerado é evidentemente o casamento. E observe, muitos casais que, vamos dizer, se formaram há menos tempo, se formaram há 2 meses ou menos de 1 mês, vamos dizer, mas casam-se, todos os direitos, inclusive no que concerne a lei de estrangeiro de Portugal, são aplicados ao cônjuge. No que isso vem refletir? Questão de reagrupamento familiar, questão de cartão de residência de familiar de cidadão europeu. Se o seu cônjuge, se o seu marido ou a sua esposa tem direito a residir em Portugal, seja por um visto, seja por um título de residência, seja porque é um cidadão europeu, o seu cônjuge poderá lhe trazer através do reagrupamento familiar, como já dei o exemplo, ou então o cartão de residência para familiar de europeu. Isto a partir do momento que houver o casamento. Agora, no caso da união estável, preste atenção porque esse é o ponto importante do nosso vídeo. No caso da união estável, o mesmo se aplica, mas em Portugal somente para uniões de fato, união estável que for documentada há mais de 2 anos. Ah, mas e caso eu tenha uma união, de fato uma união estável que não está documentada ou foi documentada há menos de 2 anos?
Isso vai ser considerado? Vai! Você vai ter que unir outras provas e talvez o CEF vai ter um poder de discricionariedade maior no seu processo, porque ele vai ter que verificar se essa união realmente existe há mais de 2 anos, que é quando a lei portuguesa considera que existe a relação, vamos botar assim, familiar entre os indivíduos, ou seja, para uniões maiores que 2 anos, menor que isso, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 11 meses, não são 2 anos, ou seja, maior ou igual a 2 anos, certo? Ah, mas eu vivo hoje no Brasil e nós vamos no cartório porque nós temos uma união que ela existe já desde 2010, 2011 e nós vamos fazer agora uma declaração falando que essa união existe desde 2010, 2011. Isto vai ser considerado? No Brasil, sim. Em Portugal pode não ser. Novamente nós vamos de novo a questão de que a prova vai ser indicial. Como a prova, o documento foi feito há menos de 2 anos, vai ser considerado o prazo no qual foi feito o documento, ou seja, se o documento foi feito este mês, vai ser considerado como início da validade esse mês, mesmo que ele fale que já existe há 10 anos. E nessa situação vai ser difícil porque você vai ter que juntar outras provas. Pode ser que você tenha centenas de provas e isso vai facilitar o seu processo. Pode ser que você não tenha nenhuma e pode ser que você tenha que levar isto judicialmente numa ação de declaração de união estável no Brasil ou de fato em Portugal. E nessa situação, se você tiver que levar judicialmente, vai lhe sair mais caro do que evidentemente casar. Então a nossa dica de hoje é: entre casamento e união estável, saibam que é sempre mais simples, é sempre mais acertado pelo casamento. Ah, mas eu prefiro ir pela união estável porque eu não quero casar, não acredito em casamento. Não é uma instituição na qual eu acredito. Primeiro, saiba que as duas coisas são praticamente iguais. Segundo, observe o caminho que você vai trilhar, você mesmo já está tomando consciência que é um caminho mais árduo, mais difícil, mais pesado. Tá ok? Para mais informações como essa, acesse o nosso site www.diariodacidadania.com e para todos que estão nos assistindo, desejamos força e boa sorte.